É de bom tom atirar no Fiat Multipla, apresentado em 1996 como um conceito, e então em 1997 em sua versão final. Apesar da aparência estranha e das muitas rodas, possuía várias qualidades. Além disso, buscava manter a dignidade de seu ancestral, o Fiat 600 Multipla, apresentado 40 anos antes, em 1956. Os aficionados do Chrysler Voyager ou do Renault Espace continuam a lutar para saber quem inventou o conceito, enquanto a solução está nos anos 50, em Turim, com este famoso Fiat 600 Multipla revolucionário. E agora vamos voltar aos anos 50, uma época muito bonita. E nessa época, Alfa Romeo e Lancia ainda procuram preservar sua imagem esportiva, ou luxuosa, ou ambas. E a Fiat faz fortuna ao motorizar uma Itália pós-guerra ainda em reconstrução. E para isso, um modelo inicia o trabalho. O Fiat 600, uma pequena berlina lançada em 1955, que será posteriormente apoiada pelo 500 em 1957. Carros pequenos são ótimos, mas é importante que possam transportar uma família inteira com bagagens. Os engenheiros da Fiat, portanto, já pensavam desde o final dos anos 40, antes mesmo do lançamento dos 600, em oferecer um derivativo familiar a um custo menor. A arquitetura do Fiat 600 com motor na traseira permite todas as audácias. A Fiat, portanto, vai imaginar uma espécie de minivan em miniatura, sem capô na frente, pois não há necessidade já que o motor está na traseira, privilegiando acima de tudo o espaço interno, e que receberá a denominação de Multiplat. Basta um rápido olhar para perceber que o veículo é um monovolume antes do tempo, ou pelo menos um monovolume. E, aliás, o Fiat 600 Multipla mede apenas 3,53 metros de comprimento e 1,45 metros de largura, ou seja, 20 centímetros a menos em comprimento e 15 centímetros a menos em largura que um Dacia Spring. O caderno de encargos é simples. Na sua versão mais espaçosa, o 600 Multiplat deve poder acomodar 6 pessoas, mantendo o máximo de peças mecânicas em comum com o 600, nomeadamente o seu pequeno motor, que na sua apresentação no Salão de Bruxelas em 1956 e para o seu lançamento permanece o mesmo, um 4 cilindros de 633 centímetros cúbicos, desenvolvendo 21 cavalos apesar do ganho de um bom ponto. E além de sua aparência de monovolume, que o torna a primeira minivan da história, também antecipa o que será a vantagem estratégica do Renault Espace, a modularidade. Por um lado, o 600 Multiplat existe em várias versões, em 4 lugares, 5 lugares, 6 lugares ou táxi. E para cada uma dessas versões, os assentos são dobráveis e podem ser usados como banco, exceto o táxi que só tem um assento na frente com espaço para as malas. Para aqueles que optam pelo modelo de 6 lugares, as 2 fileiras de bancos e os assentos dianteiros oferecem espaço para os passageiros, mas não para bagagens. Portanto, deverá mantê-las no colo. E desde o seu lançamento, apesar de um desempenho limitado, com 90 km por hora como máxima, mas ainda é melhor do que ir a pé, de carroça ou de motoneta, especialmente com 6 pessoas, e seu design estranho, o Multipla consegue de qualquer forma encontrar seu público. Pode-se pensar que devido ao design do 600 Multipla, seu 110 não é bom. Pois bem, saiba que ele é bem melhor do que o de um Renault 4. Naquele período, a Itália necessitava de veículos de baixo custo que cumprissem seu papel. Além disso, ele é produzido localmente. Em 1957, a Comunidade Econômica Europeia já existia, mas as tarifas alfandegárias também. E o 600 Multipla é um excelente complemento de gama por um custo de desenvolvimento bastante baixo. O 600 multiplataforma agrada famílias e táxis. Em 1960, o 600-500 Multiplat evoluiu significativamente, recebendo uns 767 centímetros cúbicos, com 29 cavalos, atingindo picos de 105 km por hora. Mas tudo isso por um consumo razoável de 6,7 litros por 100. Ele é produzido até 1965 e encontrará mais de 140 mil clientes, particularmente na Itália. E também houve vários conceitos baseados nela, incluindo a versão 1000 Arinella pela Carrozzeria Fissori e em 1956, quando Pininfarina criou a Edenrock, enquanto no mesmo ano foi apresentado o 600.000 Coriasco, uma versão utilitária.
Em 1964, é a vez do Fiat 600T, um novo utilitário baseado no 600 Multiplat chegar ao mercado. E depois dará origem a 850 Familiare, maior e mais minivan. Então agora sempre há esse debate final. Sabemos que nem a Renault nem a Chrysler inventaram a minivan. Mas então foi a Fiat ou a Volkswagen que inventou a minivan? Pois, na verdade, alguns pensam que foi a Kombi, a primeira minivan da história. Mas, ao contrário de um Espace, de um Voyager ou de um 600 Multipla, a Kombi foi inicialmente projetada para ser um veículo utilitário. E em 1947, foi um tal de Ben Pon, um importador holandês, que percebeu rapidamente que tão pequeno espaço externo e tanto espaço interno permitiriam acomodar 8 pessoas sem muitos problemas, e que isso seria uma boa ideia. E essa ideia chega aos ouvidos do chefe da Volkswagen, que dá o sinal verde para a produção em 1949. E então alguns dirão que a Fiat afinal não inventou nada. Mas outros saberão que foi a Alfa que inventou o monovolume? E até mesmo que foi em 1913 com a 4060 HP aerodinâmica. Aliás, é engraçado porque a Alfa apresentou vários conceitos de monovolume, mas nunca comercializou nenhum. E podemos até dizer que o famoso Multipla dos anos 90 descende diretamente de outro conceito de monovolume da Alfa Romeo. De fato, em 1982 foi apresentado o Alfa Romeo Capsula, um carro conceito assinado pela Italdesign. E no que diz respeito ao design automotivo, sempre houve conexões entre designer e arquiteto. E sempre encontramos essa obsessão em otimizar a relação entre comprimento total e comprimento útil. Em arquitetura, construímos verticalmente empilhando os andares e em automobilismo, pretendemos fazer a mesma coisa. Para a Capsula, a base é a plataforma do novíssimo Alfa 33, prestes a ser lançado nessa época. No térreo encontramos as dependências técnicas, o motor de 4 cilindros achatados e sua transmissão, os chassis, o tanque, o escapamento. E no primeiro andar encontramos o habitáculo, a parte para se viver. E o Fiat Multipla exibe essa mesma ruptura visual entre 2 níveis supostamente diferentes, embora na realidade sua construção permaneça muito convencional. Apenas a Mercedes Classe A realmente aplicou essa construção, mas os alemães parecem se focar mais na comida do que na arquitetura. A Mercedes mencionou a construção em sanduíche. Portanto, a cápsula se baseia na plataforma do Futuro 33, com um motor boxer de 4 cilindros, de 1,5 litros e 104 cavalos. Se este carro inaugura a palavra modular, não é tanto por suas capacidades de arranjo interno, mas pela facilidade industrial de extrapolar infinitas versões diferentes. Monovolume, embora o termo ainda seja anacrônico, inclui carro de praia, ambulância, van, guincho, transporte escolar, etc. Em resumo, em todos os casos, o Multipla dos anos 90 foi definitivamente inspirado pela cápsula e é o digno sucessor do 600 Multipla. Ele era igualmente revolucionário pelo seu estilo exuberante e suas 6 vagas em 2 fileiras de 3 assentos. E para todos aqueles que zombam deste magnífico Youngtimer, que é o Multipla dos anos 90, cuidado, pois o Multipla de 600 também não é especialmente bonito, mas hoje vale cerca de 35 mil euros. Então dizer que o Multipla dos anos 90 valerá um dia 35 mil euros é um pequeno passo. Enfim, me diga nos comentários, você acha que um dia o Multipla valerá esse preço? Legendagem 501